eu sou a Malu Teixeira, sou psicopedagoga e hoje eu trouxe algumas atividades onde nós produzimos materiais adaptados para crianças. Para organizar esta atividade, eu usei alguns materiais, como o EVA, que é aqui o fundo. O meio da atividade foi revestido com papelão, depois eu cobri com tecido. Usei o mesmo tecido que é o algodão cru para fazer essas bolsinhas e ainda utilizei o velcro para fazer aqui a colagem, zíper e esse tecido colorido para dar um charme na atividade. Bom, o objetivo é trabalhar a coordenação motora tátil, a percepção espacial, a percepção tátil, fazer habilidades manuais e essa criança ganhar, além dos movimentos de pinça, ganhar habilidades, por exemplo, para crianças com deficiência visual, do uso do punção para trabalhar, para aprender a escrita em braille e também a habilidade para fazer a leitura, né? Então, as percepções da pontinha dos dedos, essa habilidade manual. Muito bem, neste trabalho ainda, nós podemos explorar com as crianças o abrir e fechar. Neste trabalho, nós começamos também já a inserir para as crianças a percepção de direita e esquerda. Então, da direita para a esquerda e vice-versa, da esquerda para a direita. Ainda com este material é possível trabalhar de cima para baixo ou de baixo para cima. Bom, essas atividades, elas não poderiam ficar simplesmente soltas as bolsinhas sem nenhum conteúdo. Então, para trabalhar um pouco mais com as crianças, nós pensamos em quando a criança abrir e fechar o zíper ou depois de um movimento de abrir e fechar, ela vai ter uma outra atividade bastante significativa também. Então, a primeira atividade é essa daqui, onde nós vamos trabalhar com as crianças outras percepções de espaço, de tamanho, de localização. E essa percepção motora, ela precisa ser apurada, ela precisa estar cada vez mais afinada para que a criança possa depois, principalmente as crianças com a deficiência visual, trabalhar com o braille. Então aqui eu utilizei também tecido, também foi o algodão cru. Entre o algodão e esse outro tecido aqui, que é o feltro, eu utilizei manta acrílica e depois a costura. Então foram feitas aqui várias divisórias e a criança vai precisar, utilizando os palitos, a gente sempre precisa observar que são crianças, principalmente, eu volto a dizer, principalmente as crianças com deficiência visual, elas precisam manter a sensibilidade das pontas dos dedos. Então, é importante que esse palitinho passe por uma lixa d'água bem fininha e que deixe esse material apropriado e que não produza nenhum tipo de desgaste, né, na ponta dos dedos das crianças. Então, o objetivo desse trabalho é que a criança primeiro procure os vãos onde eles estão e coloque um palitinho em cada vão. Então, a gente trabalha a esquerda para a direita e depois a saída do palito também com o auxílio da outra mãozinha. O primeiro dedinho aqui empurra e a mãozinha no movimento de pinça faz com que o palito saia. Então, são vários palitos e ela vai fazer em cada vão, colocar um palito. Bom, uma segunda atividade também dentro dessa proposta é que as crianças possam utilizar os espaços para guardar os materiais, né, organizar os materiais, e essa organização dos materiais nós podemos considerar como um trabalho com material estruturado. Então, ele organiza em pequenos espaços, em pequenas pastas, no caso aqui as bolsinhas, para que a criança também consiga organizar a sua mente para trabalhar. Bom, essa segunda atividade aqui, ela está baseada em pareamentos. Então, as crianças podem receber o EVA, né, que foi o material utilizado aqui, o EVA com glitter. A gente já aproveita para trabalhar essa textura e a criança vai ter que procurar os pares
dos materiais, que podem ser separados desta forma. Se a criança tiver a dificuldade visual, não tem problema nenhum, porque ela vai fazer a seleção do que ela tiver que juntar a partir das formas geométricas, né? Então, ela vai fazendo o tato e procurando as formas iguais. Se ela não tiver a deficiência, ela pode fazer por cores. Então, nós teremos aqui o primeiro par e a criança vai fazer a utilização do velcro para juntar as duas partes. Seria também aqui um pareamento. Terceira e última proposta para este jogo, ela consiste em nós termos aqui nesse caso, 3 recipientes diferentes. Eles foram confeccionados com EVA, mais garrafa PET, todos eles, né? Ao utilizar a garrafa PET, nós não podemos esquecer de tirar as rebarbas, passar uma lixa ou ainda, neste caso aqui, eu colei feltro para que a criança não se machuque ao utilizar o material. Bom, material aberto, a criança já sabendo do que se trata, quais são os materiais, nós partimos para a atividade propriamente dita. Além da discriminação, nós vamos fazer com que a criança, utilizando um par de luvas, então ela vai, ora com a mão esquerda, ora com a direita, buscar com velcro nas luvas e também nas pecinhas aqui. O professor pode dar o comando ou não, depende do professor. Mas a criança vai fazer a seleção do material. Então, ela tateou, colocou no dedinho, colou no dedinho. Que material foi esse? Ah, foi um triângulo. Então, ela vai colocá-lo na peça do triângulo. Ah, foi um quadrado. Então, ela vai guardar onde está o quadrado. Ou ainda, nesse caso aqui, um círculo e ela vai colocar também no local adequado. Outra ação que pode ser pensada com esse jogo é que ela faça o movimento de todos os dedos ao mesmo tempo. As pecinhas devem estar no tamanho adequado da mãozinha da criança e a mão que está sem a luva é que vai dar a direção para ela de onde esse material estará. O professor pode ainda fazer uma sequência desses materiais para que a criança organize os materiais também guardando na sequência, com ou sem o uso das luvas. É importante que esse material ele seja utilizado em ambas as mãos, para que o cérebro faça o comando e a percepção de que existem duas maneiras diferentes, as duas mãos estarão hábeis para realizar todo o trabalho que for desejado pelo professor. Além de trabalhar a coordenação motora fina, de trabalhar a percepção da forma geométrica, a gente ainda trabalha o movimento de reforço, não é? Das habilidades táteis nesta última atividade. Bom, este foi o vídeo de hoje. Eu espero que ele possa contribuir com a prática pedagógica de cada um de vocês. O meu muito obrigada e até breve.